Nosso programa de hoje vai falar de uma coisa muito poderosa. E eu digo por que nós vamos falar desta coisa muito poderosa. É que no mês de dezembro, sempre no seu segundo domingo, se comemora o dia da Bíblia. E aí você já descobriu quando eu falei de coisa poderosa. Não há coisa mais poderosa do que Bíblia Sagrada. Essa é a grande verdade, né? E nós vamos falar sobre isso. Será que a humanidade realmente já aceita essa mensagem milenar? Ela vem de lá de trás, 4.000 anos atrás, ou até mais um pouquinho, e depois passa por um novo tempo com os evangelhos, 2.000 anos para cá, e o mundo mudou. O mundo realmente está prestando atenção. Por que que a gente está vendo tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo, quando você acha que já viu tudo que já podia acontecer de ruim? Eles inovam e renovam as coisas ruins que podem praticar. Mas será que ainda tem jeito? É sobre isso que nós vamos falar. E antes que apresente aqui os meus convidados de hoje, vou pedir permissão, colocar um vídeo que eu achei interessante, feito pela nossa co-irmã, a Canção Nova, né? E eu abusadamente pincei e coloco sobre a Bíblia Sagrada. Vai lá. Milênios de história reunidos num único livro, exortações, parábolas, ensinamentos de sabedoria, rastros de culturas milenares, o livro das lutas, desobediências e conquistas do povo escolhido, o livro da revelação. A fé cristã sustenta que o Deus, autor e inspirador dos textos sagrados, sabiamente dispôs que o Novo Testamento estivesse escondido no Antigo e o Antigo se tornasse plenamente claro no Novo. Essa ideia do Novo Testamento é colocada em destaque, sobretudo, nos antigos profetas. Isaías já apresentava o futuro descendente de Davi. Assim se chega ao Novo Testamento. A história do povo de Deus começa com Abraão, entre os séculos 19 e 17 a.C. O que se passou com Abraão e os patriarcas, a princípio começou a tomar corpo através da tradição oral. Filhos que ouviam dos pais as histórias de seus antepassados. Os textos da Bíblia começaram a ser escritos desde os tempos anteriores a Moisés, 1200 a.C. Escrever era uma arte rara e cara, privilégio de poucos. No Monte Sinai, península montanhosa e desértica no Egito, Deus revela a Moisés os 10 mandamentos. Ele foi o primeiro codificador das leis e tradições orais e escritas de Israel. Os princípios vindos de Moisés se tornaram as bases do culto e da moral do povo. O Sinai se encontra no deserto e Deus fala no deserto, um lugar que não pertence a ninguém, um lugar misterioso. O que significa Deus falar com seu povo? Falar com alguém é fazer com que ele exista. É isso que Deus procura. Os autores inspirados por Deus redigiam os textos segundo sua mentalidade e em sua própria língua. Após entrar na Terra Prometida, os israelitas construíram diversos santuários, nos quais eram conservados os princípios vindos de Moisés. Essas tradições foram registradas primeiramente em pedra. Em seguida, por longos séculos, os manuscritos foram transmitidos em papiro e depois em pergaminhos, que são feitos com peles de animais. O profeta é alguém que é capaz de se sintonizar com o atual sentimento de Deus, que pode ser de ira ou de misericórdia, duas coisas não muito distantes, porque a ira de Deus é uma tentativa de mostrar sua misericórdia. Depois de ter falado aos profetas, Deus então se manifesta ao homem de forma ainda mais íntima e direta, através do seu próprio Filho. Jesus deixa a seu povo narrações muito simples. Seus discípulos transmitiram o testemunho de sua vida no Evangelho. Desde o segundo século, a tradição da Igreja atribuiu como verídicos os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os monges preservaram esses escritos até o advento da Era Moderna, quando iniciou o processo de impressão. Gutenberg, inventor alemão, foi o primeiro a produzir uma versão impressa da Bíblia no século XV. É um pouquinho desta maravilha que se chama Bíblia Sagrada.
E para conversar sobre esse assunto aqui hoje, eu conto aqui com a presença do apóstolo Doriel de Oliveira, da gloriosa Casa da Bênção, né? E agora presidente de honra do nosso COPEV, Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal. Uma solenidade agora há poucos dias, né? Cadê as fotos? Coloca aí 2 ou 3 fotos aí, né? Foi na igreja metodista, se não me engano? Metodista, da Asa Norte. E você hoje é o presidente de honra do nosso glorioso COPEV. Exatamente. Rapaz, vamos voltar. Eu não posso. O jornalista não perde a santa oportunidade. É isso, né? Aí, vamos lá. Lembrar que em 72, né? Lembra disso? Lembro. Né? Em 72, o COPEV convidou o então missionário Doriel de Oliveira, né, a se retirar de Brasília. Em outras palavras, melhor. Né? Foi expulso, né? Foi expulso. Você tinha expulsado do conselho, né? Exatamente. O que eu acho interessante é o seguinte: diziam que você praticava unção. Você expulsava demônio, isso. Você falava da unção do Espírito Santo, também, do batismo e outras coisas mais, né? E hoje... É tudo que a Bíblia ensina, né? E você continua ensinando tudo isso hoje e é o presidente daquele conselho. Mas vamos esquecer o passado, né? E lembrar do presente. Até porque numa das fotos aí apareceu meu amigo, né? Bispo Renato, que também está conosco aqui. Obrigado por ter vindo, deputado eleito aqui do Distrito Federal, da nossa Câmara Legislativa. Bom te ver, Renato. Alegria nossa, Celso, é bom estar aqui com você, é bom estar com o apóstolo Doriel, que é um dos pais da minha fé, um dos primeiros instrutores que me instruiu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com o meu amado missionário Daniel, que hoje está na Bahia. Verdade. É isso aí, tá certinho. Fazendo uma obra magnânima na Bahia, Daniel, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Agora, vamos viver aí, estamos vivendo mais um dia da Bíblia. Hoje, essa Bíblia, apóstolo Doriel, já ganhou o mundo ou ainda falta muita coisa? Que eu só vejo desgraça acontecendo, apóstolo. Eu creio perfeitamente que a Bíblia já chegou em todos os países, em todas as línguas, em todas as raças. A palavra de Deus não tem como esconder, porque a palavra de Deus foi Deus que falou, foi Deus que mandou falar e continua a palavra de Deus tendo seu poder. Quer o homem creia ou não creia, aceita ou não aceita, mas a Bíblia, ela está cada vez crescendo mais, penetrando mais e mais gente vendo as verdades bíblicas de uma forma maravilhosa. Quer queira, quer não, acho que no fundo do coração, ou da própria alma, cada um tem que ter um pouquinho de fé, né? Se você for lá no rincão mais distante do mundo, dentro de uma Amazônia ou perdido no mundo da África ali, né? Você vai chegar lá, o cidadão que nunca viu mais ninguém na vida está lá buscando alguma coisa de sagrado, Renato. Isso parece que já está na alma do cidadão mesmo, né? Com certeza. Deus é o Criador dos céus e da terra, está presente na vida do ser humano em todas as áreas e toda pessoa sabe que existe um ser supremo. E a Bíblia Sagrada nos ensina que esse ser supremo é Deus. E é interessante que nós acabamos de ver ainda há pouco, Celso, naquilo que você passou nesse vídeo inicial, que a Bíblia começou a ser escrita 1250 anos antes de Cristo. Então veja que essa história vem sendo contada ao longo dos anos, até que se formasse aquilo que nós conhecemos hoje como Bíblia Sagrada. Mas há uma das coisas que são contestadas na Bíblia, né, seria exatamente dentro do primeiro livro, né, em que se fala da criação do mundo e que esbarra, por exemplo, junto e perto da ciência, né? Como é que a Bíblia não citou, por exemplo, o tempo dos dinossauros, o tempo de, né, 60, 100, cento e tantos milhões de anos atrás, e diz que a humanidade começou com Adão há 5, 6 mil anos atrás, quando você acha, né, os ossos de figuras que viveram aí 13, 15, 20 mil anos atrás. Como é que a gente bate uma coisa com a outra, apóstolo Doriel? Nós sabemos que a ciência, ela tem o poder também para descobrir muita coisa.
Mas a Bíblia, ela está acima de todas as coisas. Mesmo com todos os acontecimentos que nós temos hoje, do progresso que existe, mas ainda existe nações que proíbem a leitura da Bíblia. E aí, A se achar China, você com uma lá, a China, dependendo do lugar que você estiver, sabe como é que eles fazem com a Bíblia? Eles arrancam uma página, escondido de muita gente, passa, aquele leu, tira uma cópia e passa para outro. E isto está acontecendo ainda em pleno século de hoje, mas a Bíblia está indo ou rapidamente ou mais devagar, mas está chegando na mão de todas as pessoas, porque esse é o plano de Deus. Renato, ainda dentro daquele contexto, como é que a gente explica o que a Bíblia nos explica do princípio dos tempos, né, da chegada do homem à Terra e o que a ciência mostra? É preciso, gente, trazer à memória um texto que João fala sobre ele. Se tudo aquilo que foi escrito estivesse na Bíblia, não haveria livros no mundo inteiro para expressar tudo aquilo que aconteceu desde o início. É claro que nós acreditamos naquilo que diz a Bíblia Sagrada. Deus criou o homem do pó da terra e ponto final. Agora a ciência, pelo contrário, ela caminha para e passo para tentar responder aquelas que são as perguntas que Deus faz. Inclusive os cientistas tentaram explicar as perguntas que o Jó fez e só conseguiram responder a uma dessas perguntas. Você fala dos monstros, mas o livro de Jó já fala também de monstros, monstros marinhos. Verdade. E outras figuras que muitas vezes nós não tentamos para que isso pudesse acontecer. Então esta evolução do ser humano não existe. A Bíblia Sagrada diz que Deus criou o homem do pó da terra. E isso para nós, ponto final. A ciência, ela apenas vai tentar explicar algumas coisas e pelo contrário, ela é importante na evolução da humanidade, mas não para provar que o ser humano veio de outra coisa que não seja do poder criativo, de um Deus criativo que fez do pó da terra o ser humano. Olha, sabendo que eu ia fazer esse programa de hoje, falando aqui do Dia da Bíblia, falando da Bíblia Sagrada, o pessoal da Thomas Nelson Brasil me enviou aqui um kit com 7 Bíblias, pelo que eu contei aqui, né? O certo seria eu sortear o kit, mas aí eu olhei, gente, é Bíblia demais, né? Para uma pessoa só. Eu vou fazer o seguinte, olha, para você que mandar uma mensagem pelo Facebook Diário Brasil, né, TV Gênesis, as primeiras que chegarem, as primeiras 7 vão levar uma Bíblia cada um, tá bem? Olha, tem Bíblia da mulher, são 2, tem essa daqui, né? Mostra para mim, Moninho, né? Tem mais essa daqui também, ó, também Bíblia da mulher, né? Como é que é? Ah, tá bom. Deixa o número do telefone no Facebook. Mas você me passa o nome das 7 primeiras pessoas, Edson. Essa daqui, Bíblia do Líder, deve ser boa, né? As 7 primeiras pessoas que ligarem, que entrarem em contato, é isso? As primeiras 7 pessoas que entrarem no Facebook aqui. Ah, sim. Se fosse pelo contato, nós já estamos aqui. Você já estava pegando a Danilo, né? Olha, gosta de uma boa, né? Essa daqui, a Bíblia Boas Novas, já é a nova versão internacional. Deixa eu... Olha, tem uma bonitona aqui, amigo. Olha que beleza. Né? Bíblia de Estudos, Vida Plena, do Max Lucado, né? Excelente. Que faz parte aí desta editora tão importante, né? Para o Brasil, que é a Thomas Nelson Brasil. Essa daqui é para quem está casando, ó. Se ninguém quiser de casamento, eu já sei para quê. Tem um corajoso aí que vai casar agora, ó. Bíblia Sagrada, né? Presente de casamento. E essa daqui, Bíblia do Jovem. Quem botar aí o primeiro que disser, sou jovem, leva do jovem. Tá bem? Eu fico alegre de saber que hoje nós podemos escolher que tem tantas Bíblias, uma mais bonita, uma de uma cor, outra de outra. E há 40, 50 anos atrás, aqui no Brasil, uma Bíblia, hein? era a coisa mais difícil que tinha. Uma Era pessoa quase o que você falou da China, era quase tirar uma nas página, igrejas, né? mesmo nas igrejas, era difícil encontrar um lugar para você comprar uma Bíblia. Mesmo que você quisesse, não tinha. Hoje não. Hoje nós vemos que o Brasil cresceu, a Sociedade Bíblica do Brasil está aí, tantas outras empresas estão aí, fabricando livros. Verdade. E Bíblia do jeito que você quiser. Com estudo, sem estudo, de uma forma de letra grande, letra pequena,
Isso para nós é importante isso. Com certeza. Essa Thomas Nelson Brasil, por exemplo, a Thomas Nelson surgiu no século XVIII, viu, Renato? Lá no Reino Unido. Depois veio para os Estados Unidos, em Nashville, né? Em 2006 se instalou aqui no Brasil, uniu-se à Ed Ouro, que a gente conhece, né? Já sempre no nosso meio evangélico, publicando livros e tudo mais. E aí hoje traz essas maravilhas. Mas é bom lembrar também... Mas porque se você fala, Celso, e o apóstolo Doriel falou da questão da leitura da Bíblia, exatamente por isso que surgiu o Dia da Bíblia, em 1549, na Grã-Bretanha, quando você acabou de falar, que era para popularizar a leitura, para que o povo pudesse fazer a leitura da Bíblia. Foi colocado, inclusive, no diário do rei Eduardo VI, para que se lembrasse daquilo, para que a população pudesse ler. E isso só vem se popularizando ao longo dos anos. E que aqui no Brasil, a Sociedade Bíblica fez com que se popularizasse de verdade em 1948. Então veja quanto é a importância da leitura da Bíblia. Porque ela é tão atual hoje, quanto na época ela foi escrita, cada livro, a cada passagem, ela se atualiza dia após dia. Deixa eu atender o Gleison, eu vou deixar uma pergunta para ti. A primeira Bíblia, quando é que você pegou e como é que você conseguiu? Daqui a pouquinho. Oi, Gleison, boa tarde. Boa tarde. Diga, querido. É que eu queria fazer uma pergunta para o pastor Doriel. Pois não? Ô, meu amado, boa tarde. Boa tarde. É porque essa pergunta que o irmão aí acabou de falar, sobre os dinossauros, que eles não estão escritos na Bíblia, e realmente outro dia eu me debati com outra pessoa aqui, com outro irmão aqui, que eu falei, o homem não descendeu do macaco. Ele, não, o homem descendeu dos macacos. Ele não descendeu, o homem veio da forma e semelhança de Deus. E muitos que não conhecem a palavra, creem que o homem veio de veio se evoluindo até ser nós, a imagem e semelhança de Deus. Mas eu creio que o homem veio da semelhança de Deus, conforme a Bíblia diz. O homem já veio feito, né? Já veio pronta a nossa semelhança, não é? Tá certo, Gleison. Boa lembrança, querido. Obrigado. Tá vendo? O que a gente não fala, o telespectador fala aqui. Exatamente. Nós queremos dizer para você, jovem, que nós ficamos com a Bíblia, não é com o que a ciência fala ou por causa da evolução de alguém que falou que o homem veio de macaco ou veio não sei de onde. Não é verdade. A Bíblia diz que Deus fez o homem. Foi Deus que fez o homem e nós não saímos disso porque nós acreditamos na palavra de Deus. O homem veio pronto. Você pegou a primeira Bíblia e era costume, né? Colocar debaixo do braço. Eu me lembro do primeiro crente que eu conheci na minha vida, o senhor Sebastião Lucas, você vê? Eu não lembro o nome dele. Era uma figura importante na minha cidade, né? E corajosamente, numa cidade onde só tinha católico, ele instalou uma igreja e fez essa igreja que está lá até hoje contando a história. Celso, é interessante, porque eu conheci o Senhor Jesus Cristo na Casa da Bênção. Graças a Deus. O apóstolo Doriel e, como já disse, meu primeiro pastor, o pastor Daniel de Oliveira, que hoje é pastor na Bahia. E a partir daí eu fui me dedicando, logicamente, ao conhecimento da palavra de Deus, mas aos 18 anos eu já era pastor, pastorei a primeira igreja aos 18 anos de idade, me dediquei ao estudo da Bíblia Sagrada. Logicamente, nesse conhecimento da palavra de Deus, a gente veio fazendo com que a gente fosse crescendo na fé, porque é isso que a Bíblia nos ensina, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas não basta apenas ouvir, é preciso você estudar a palavra dia após dia e fazer com que a palavra seja verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz que ela é, viva e eficaz, e que ela vai transformando a sua vida. Ela alimenta você e ela transforma a sua vida e a sua história. Então hoje fazem 32 anos que eu sou pastor. Então veja que o tempo vai passando e esse amor por Deus ainda é maior a cada dia que passa e não importa aquilo que aconteça na sua vida. Você disse, eu tenho uma profissão, sou advogado. Hoje exerço o ministério também na política, mas nada disso eu trocaria pelo púlpito na igreja, porque aquilo que Deus colocou dentro de nós é maior do que aquilo que o mundo pode dar para nós. Por esse amor de Deus, que não tem limite, que é derramado em nossos corações, isto é alimentado dia após dia pelo melhor dos alimentos, a palavra de Deus. É isso que se você faz dentro de Abençoando as Nações, que é a sua igreja,
Exatamente. E aí, Celso, é importante, interessante dizer isso, aprendi a minha fé, como eu já disse, com o apóstolo Daniel, o pastor Daniel de Oliveira, e hoje nós propagamos essa fé em 12 estados do Brasil, onde está a nossa igreja, pela liderança da palavra de Deus. Final de semana anterior, estava pregando em Fortaleza. A nossa igreja sede fica praticamente ali perto do centro, perto do mercado municipal. Quando você vê a igreja cheia de pastores ali no Nordeste, cheia de obreiros, e começar a entender que começou com uma semente, semeada por um homem que está aqui ao meu lado, e que se multiplicou hoje por milhares de pessoas no Brasil inteiro, não tem preço. É uma semente que vai sendo semeada na vida de tantas pessoas, e espero que essa semente nunca deixe de ser semeada. Diga, apóstolo. Celso, você falando sobre a Bíblia debaixo do braço, eu me lembro que há 50 anos atrás, no Brasil, havia muita cidade do interior que foi queimado centenas e centenas de Bíblias, fazia os montões na praça, queimava as Bíblias, porque a outra religião, que você sabe quem é, entendeu? Mandava queimar, que ninguém podia usar a Bíblia. Então eu agradeço a Deus. Tudo isso por causa do crente, é? Por causa do crente. Que chamava o livro de capa preta e também era o livro debaixo do braço. Também, quer dizer, geralmente era também a roupa preta, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Hoje, Deus abençoou o Brasil de uma forma extraordinária. Que quando eu comecei a pregar o Evangelho, há 50 anos atrás, nós tínhamos no Brasil 1 milhão de pessoas. E hoje... Crentes. Hoje nós estamos tendo quase 70 milhões de evangélicos. E o Evangelho está em todo lugar. E a Bíblia você compra em tudo quanto é lugar. Verdade. Hoje, graças a Deus, com aquela livraria dos aeroportos, a primeira coisa que você encontra é a Bíblia. Entendeu? A coisa cresceu porque Deus ama essa pátria e porque a palavra de Deus é verdade. Tem mais um vídeo sobre Bíblia. Eu acho que esse próximo vídeo já é o do Museu da Bíblia. Né? Se não for, será... Ei, coloque aí, Museu da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Um livro que ao longo de milhares de anos vem influenciando a vida. Essas histórias é muito bom para o povo saber. Tem muita gente aí que não sabia. Possui um local muito especial, totalmente dedicado à sua história, trajetória e significado. Por quê? O Museu da Bíblia. Obrigado. Uma verdadeira homenagem ao livro sagrado. Parece que 13 de setembro. Localizado em Barueri. Lógico, a ideia é a divulgação da palavra de Deus, mas é comemorado no segundo domingo do Advento, que exatamente 4 domingos antes do Natal. É por causa disso? Então eu falo sobre isso. Porque são curiosidades. Por que se comemora o dia da Bíblia? Primeiro surgiu, como já disse, em 1549, mas ela é comemorada no segundo domingo, é um incentivo para a leitura da Bíblia, comemorado no segundo domingo do Advento do Senhor Jesus, exatamente 4 domingos antes do Natal. 4 domingos antes do Natal, de quando se comemora o Natal. Experiências sensoriais. Não, mas começa a comemorar os 4 domingos que comemora o Natal. E os trechos o segundo domingo do Advento. Diversos idiomas. O segundo domingo do Advento. Para completar essa viagem ao mundo bíblico, o Museu da Bíblia dispõe de uma biblioteca. São 225 metros quadrados. A igreja, quem faz muito bem isso é a igreja metodista. Vocês viram ali em cima da mesa? As 4 velas. Tinha 4 velas e uma no meio. Porque o Advento é celebrado. O Advento, 4 domingos antes do dia 25. O segundo domingo. De obras acadêmicas e de referência. Livro de valor inestimável para toda a humanidade. Venha se encontrar com o conhecimento acumulado por milhares de anos. E aqui, celebrado de uma forma que você jamais viu anteriormente. Visite o Museu da Bíblia.
Uma coisa que eu tenho vontade de conhecer, viu? Ir a Barueri, São Paulo, e às vezes a gente vai lá pertinho, apóstolo, e deixa de visitar, não é, Renato? Né? Eu também não conheço. Não há uma boa propaganda. É verdade. Para poder o povo, o evangelho, ficar sabendo que existe o Museu da Bíblia. Uhum. Ir lá visitar. Verdade, lá tem história demais. Olha, esse vídeo, ele é muito maior, a gente deu uma enxugada nele. E que já tentamos fazer o Museu da Bíblia aqui em Brasília também, no Eixo Monumental, e não conseguimos. Mas já tentou, tinha até uma área específica para isso. Agora vai chegar lá, hein? Verdade. É uma grande oportunidade, afinal de contas, Deus está nos dando uma oportunidade que ela é única na história de hoje na Câmara Legislativa. Temos 7 deputados eleitos, dos quais 4 são pastores. Trabalhar para isso? Com certeza absoluta. Está aí, nasceu nesse programa a fé o Museu da Bíblia de Brasília. Não é toda que eu queria, mas com toda certeza é a que Deus está nos motivando a isso. A coragem eu tenho, então, e a fé também. Com certeza. Explica aí por que o segundo domingo e não um dia estabelecido, vamos dizer, seria todo dia 14? Não. Não, ela é comemorada no segundo domingo do Advento. Por quê? São 4 domingos antes do Natal, e desses, no segundo domingo, se comemora o dia da Bíblia. E, logicamente, também relembrando aquela história, que é a história conhecida do mundo todo, que é o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se comemora no mês de dezembro. Então, é no segundo domingo do Advento, comemorada, então, nos 4 domingos anteriores, no mês de dezembro, né? Então, depois do dia da Bíblia, só tem mais 2 domingos. Agora, num país que se diz laico, né, e se colocou na letra que ele é laico, né, muitas vezes a gente tá ouvindo aí que na hora que a gente quer levar, por exemplo, o ensino da religião para dentro das nossas escolas, o que anda faltando, né? Porque a meninada não aprende uma coisa, aprende o que não presta, com certeza. Tiram as coisas boas de dentro da escola. Como é que a gente consegue vencer isso? Não tem como vencer isso em termos de lei, Renato? Deveria, mas o Estado realmente é laico. E deveria e teria que ser laico. Mas, infelizmente, não é o que nós temos no Brasil. Infelizmente, ainda que a gente não queira, o Brasil tem uma religião oficial. E é importante que a gente possa lutar e combater isso. Ensina tudo na escola. Quer ensinar sobre kit gay, quer ensinar sobre pedofilia, quer ensinar a destruição da família. Por que não ensinar, então, a palavra de Deus, independente de religião? Porque a Bíblia Sagrada não é de uma religião, é de todos aqueles que acreditam em Deus, de todos os cristãos. O que a gente vai fazer, por exemplo, hoje, a desconstituição da família. É uma das coisas mais massacradas que nós estamos sentindo aí, está sobre a família brasileira. Você que está constantemente dentro do Congresso Nacional, participando direto lá, percebeu isso mais do que nunca e prega muito sobre isso? Então, nós temos que continuar, não podemos parar de falar e ajudar, formar esta família, mostrar o que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra a família. E nós temos, Deus formou a família. A igreja deve ter interesse na família. Quando nós falamos de igreja, não está falando uma igreja. Deve falar com todo o povo que acredita em Deus. Então, isso é uma das coisas importantes. Infelizmente, nós estamos tendo no Brasil alguns homens que estão querendo destruir a família. E nós temos que combater isso, e especialmente os homens que foram eleitos para isto, e nós agradecemos a Deus porque a Câmara Distrital hoje tem 7 homens que vai fazer parte, que já está fazendo parte. Espero que eles comecem a trabalhar para ajudar. Se não pode ajudar o Brasil todo, mas vamos ajudar Brasília. Vamos fazer um trabalho para Brasília, para poder nós unificar a família e ter um grande trabalho. Renato, dentro de uma Câmara que é propriamente voltada a um Estado ou a uma unidade da Federação, como o Distrito Federal, se consegue fazer algum tipo de mudança, por exemplo? Há escolas, por exemplo, que hoje já não aceitam sequer que se faça uma oração. Nós tivemos um caso, acho que numa escola da Asa Norte, algum tempo atrás, que criaram o maior burburinho do mundo, cortando isso e tudo mais. É aquilo que eu disse ainda há pouco, Celso, não é ensinar a ser católico, ensinar a ser evangélico, é ensinar
levar a pessoa a ter o conhecimento de Deus através da Bíblia Sagrada. Isso precisa acontecer no Brasil, porque quanto mais a gente mais se conhece da palavra de Deus, mais o Brasil melhora. Só para se ter ideia de uma coisa, a nossa convenção, que vai ser no mês de fevereiro, nós teremos como tema Igreja em crise, caos na sociedade. Então veja que isso é a pura verdade. Quando a igreja entra em crise, se desestrutura os governos, se desestrutura a família e é o caos que nós vivemos. Quando se busca realmente a Deus, tudo começa a ter uma diferença enorme. Nós vivemos num momento no Brasil crítico. Aqui no Distrito Federal, greve após greve. No Brasil, estourando a corrupção em todas as áreas que nos envergonha e nos enoja. Por quê? Quanto mais distante o homem vai ficando de Deus, pior vai ficando o estado das pessoas e também o local que nós vivemos. Agora, você falou igreja em crise. Qual é a crise da igreja? Até de identidade. A igreja tem crise de identidade. Quem é de fato a igreja? Qual é a missão da igreja? Qual é a vocação da igreja? Nós estamos aqui para quê? Hoje nós confundimos isso. A única missão da igreja aqui hoje, a missão da igreja é pregar o evangelho e trazer novas pessoas ao conhecimento de Cristo. Mas não é isso que nós vivemos hoje. Nós estamos procurando construir o melhor templo, o maior templo, nos tornamos rivais muitas vezes uns dos outros, sendo que o evangelho é para gerar unidade e não... Essa unidade que o Senhor Jesus orou, ele orou em João 17, verso 17, para que todos sejam um. E eu costumo dizer nisso, na diferença da unidade com a união. Nós somos muito unidos, nós temos união. Verdade. Mas e a unidade? Que o Senhor Jesus requer isso de nós. E essa unidade que o mundo espera de nós, o povo de Deus. Eu costumo dizer então que a união é um saco de batatas. Todas estão ali. Mas unidade é o pirê, ou o purê que se faz essa batata. Você consegue tirar uma batata, mas na união. Mas quando nós estamos unidos, desse pirê ou purê, como se queira, ninguém consegue mais separar as batatas quando elas são batidas, estão ali juntas. É assim que o Senhor Jesus quis e quer a igreja. A unidade está aqui, não está? Está, a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Podem ter nomes diferentes, segmentos diferentes, mas a palavra é única. Com certeza. Se eu entrar na igreja que o bispo Renato lidera, eu encontrarei uma Bíblia Sagrada. Se eu entrar na Casa da Bênção, na Catedral da Bênção em Taguatingaçu, tem uma Bíblia Sagrada. Então esse não é o princípio, e aí não tem como permanecer nessa unidade? Mas precisa ter, Celso. Olha o último mandamento do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ponto. E é isso que a gente está fazendo, apóstolo? Ou paramos no tempo e no espaço? Eu acredito que existe um esforço da igreja para obedecer o que Jesus ensinou. Ainda que você sabe que existem muitos pastores que não têm esta visão, mas o que tem essa visão estão trabalhando para unir a igreja, para o crescimento da igreja e para que nós possamos mudar a cidade ou mudar as cidades e o Brasil. E isto vai depender também da igreja estar em oração. Quando Deus manifestar o seu poder de um grande avivamento, muita coisa cai por terra e a glória de Deus é manifestada. Agora, biblicamente falando, o que você vê do começo ao fim aqui é a gente orando. É isso aí. E Deus indicando o caminho da oração. É. Né? Que a gente deve buscá-lo, sobretudo. Né? E da maneira mais simples. E é o que a Casa da Bênção está fazendo. Então, você é conhecido como ó aleluia, glória a Deus. A gente já sabe que é Doriel de Oliveira, não sabe, Renato? É, né? sabe. Agora, o que eu percebo é o seguinte, não há o grande estímulo para a oração, Renato. Precisaria. Veja, nós estamos falando sobre a Bíblia, que foi criado o dia da Bíblia para estimular a leitura da Bíblia Sagrada, mas não basta apenas ler a Bíblia, e a comunhão também na oração. Os grandes movimentos avivalistas tiveram, dentre outras coisas, a oração e a volta à palavra de Deus. Né? A oração principal. Esses homens oravam, o Senhor Jesus nos ensinou, ele subiu ao monte para orar, jejuou, ele fazia da sua vida uma vida de oração, e essa vida de oração é a vida de comunhão, não é repetição no dia após dia, é ouvir Deus,
é falar com Deus. A oração nada mais do que isso. Está preparado para falar com Deus e Deus está falando com você. É isso Olha aí. o que a Bíblia diz em Jeremias 33, verso 3. O Senhor dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Você clama e eu te respondo. É isso, oração é isso. A gente precisa voltar a ouvir Deus falar conosco quando a gente ora. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E é esse o grande problema. E aí eu até defino, Celso, nessa situação, a palavra transgressão ali em Isaías, no Salmo 51. O profeta, ele fala da sua transgressão. E a transgressão, lógico, nós entendemos com rebelião, tudo isso, mas nada mais é do que a revolta da vontade contra a autoridade. Como é que isso funciona? Deus disse, olha, não adulterarás. Essa é a autoridade que deve reger a nossa vida. Mas a nossa vontade é de adulterar. Então, veja, prevalece a nossa vontade ao invés da nossa autoridade. Então, transgressão é a revolta da vontade contra a autoridade. Olha, a autoridade de Deus diz, eu não devo adulterar, mas a minha vontade é de adulterar. E aí o ser humano começa a se esvair, deixando de ser regido pela autoridade de Deus para ser regido pela autoridade e vontade própria. Agora, como é que a gente sai desse eterno desejo? Orando. A oração, quando o homem ou a igreja é levado a orar, buscar a Deus, e Deus manifesta do seu poder, vai libertando o homem. A oração não tem outro poder no mundo que possa falar, não tem uma lista, não tem um médico, não tem um cientista para ensinar você a fazer isso. A única coisa é você orar, buscar a Deus. Quando você busca a Deus, ou em pé, ou de joelho, e levanta a sua mão, Deus tem misericórdia. Não é porque nós somos bons, ou porque merecemos, mas é porque a misericórdia de Deus, ela é boa, e aí Deus vai mudando a situação. Eu já ouvi alguns comentários, por exemplo, que o grande problema é o seguinte, a gente busca Deus geralmente na hora do sufoco. É sempre assim. Né? Quando o bicho pega. Né? Aí você busca, mas também como Deus, você falou, cai fora e não dá tempo de Deus responder a oração. Esse é o problema. Também acontece. Fala a verdade, Mas Celso, você fez uma pergunta, e como matar esse desejo? Em primeiro lugar, humanamente é impossível. Há um adágio popular chinês que diz o seguinte, a respeito dos pensamentos, eu não posso impedir que o pássaro pouse sobre a minha cabeça, mas posso impedir que ele faça ninho. É por isso que o Senhor Jesus, na recomendação final, disse, olha, que fique na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É no poder do Espírito Santo de Deus. Não tem outro meio. Uma pena que você fala tão pouco do Espírito Santo, né? Rodrigues, boa tarde. Boa tarde. Diga, querido. Não, eu queria tirar uma dúvida do pastor Doriel, o apóstolo Doriel. Pois não. É sobre esses 144 mil que foram comprados da terra, eles foram comprados no tempo antigo, porque é milhões de pessoas na terra, né, irmão? 144 mil que foram comprados da terra, que o Senhor disse que são irrepreensíveis de engano, porque nele está escrito, eles foram comprados da terra, né, irmão? Tá bem, Rodrigues. Eu tenho minha dúvida sobre esses 144 mil que foram comprados da terra, como é? Tá bem. Diga aí. A revelação que Jesus falou lá no livro do Apocalipse está falando com o povo, especialmente com aquele povo chamado povo judeu e que está dentro de uma palavra especial da parte de Jesus, mas não está falando com o mundo que nós vivemos. O evangelho de Jesus é para todo o povo. Por isso que o Evangelho, capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais um vídeo da Sociedade Bíblica do Brasil, eu tenho esse no meu arquivo aí, dei uma enxugadinha também, mas fala um pouquinho também sobre a Bíblia Sagrada, né? E do trabalho que se tem para chegar até nossas mãos uma Bíblia. Olha que essa história vem lá de longe. Coloca aí. Os livros da Bíblia foram escritos em 3 línguas diferentes: o hebraico, o aramaico e o grego.
o Antigo Testamento foi escrito em sua maior parte na língua hebraica e uns pequenos trechos foram escritos em língua aramaica. Já o Novo Testamento foi escrito todo ele em língua grega. Não o grego clássico dos grandes autores e filósofos que viveram no tempo antes de Cristo, mas o grego comum que era falado e escrito no tempo de Jesus e dos apóstolos. As edições modernas dos textos bíblicos se baseiam nos melhores e mais antigos manuscritos de que dispomos. São edições de excelente qualidade que nos permitem as melhores traduções para a nossa língua. Com o objetivo de que a palavra de Deus alcançasse todos os povos, inclusive os indígenas, a Bíblia Sagrada, ou ao menos uma parte dela, já foi traduzida para mais de 2.400 idiomas. Quem fez a mais conhecida tradução da Bíblia para a língua portuguesa foi João Ferreira de Almeida, no século XVII. O Novo Testamento foi publicado no ano de 1681. Almeida começou esse trabalho bem cedo na vida. Ele tinha apenas 16 anos e dedicou toda a sua vida a essa missão. Quando esses estudiosos fazem uma tradução da Bíblia, eles usam para o Antigo Testamento uma edição do texto hebraico conhecida como Bíblia Hebraica Stuttgartense. Já o Novo Testamento é traduzido do grego a partir do The Greek New Testament. Estas são as melhores edições de textos hebraicos e gregos existentes. Existem dois caminhos para se fazer uma tradução: equivalência formal e equivalência funcional ou dinâmica. O melhor exemplo de equivalência formal é a Bíblia de Almeida, mas ela não é o único exemplo. Ao fazer uma tradução de equivalência formal, o tradutor se orienta pela forma da língua original. Em outras palavras, um verbo será sempre substituído por um verbo e um substantivo será traduzido por um substantivo e assim por diante. Veja, por exemplo, esta passagem do livro de Salmos. Lâmpada para o meu pé, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Este tipo de tradução pode gerar frases ou palavras de difícil compreensão. Uma outra possibilidade é a tradução de equivalência funcional ou dinâmica. Aqui o tradutor procura traduzir toda a mensagem que está nos textos originais, sem omitir nada, sem deixar nada para trás. Só que ele faz isso de uma maneira natural, da maneira como se diz isto em língua portuguesa dos dias de hoje. Se pegarmos aquele mesmo trecho lido anteriormente, veremos que nesse tipo de tradução ele fica assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Tudo é dito de forma bem mais natural, bem mais clara, numa linguagem comum, que será compreendida em todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste. É uma linguagem aceitável para as pessoas mais cultas e, ao mesmo tempo, uma linguagem compreensível para as pessoas simples. Esse vídeo realmente é muitíssimo bem feito, né? E olha que eu dei uma enxugada nele. Quem quiser, eu acho que a Sociedade Bíblica acaba disponibilizando isso. É só entrar no site deles lá, né? Certo. Essa é que é a grande verdade. Deixa eu fazer o seguinte. As pessoas que entraram conosco no Facebook, Diário Brasil TV Gênesis, assim que eu disse do presente que a Thomas Nelson Brasil mandou pra gente aqui, 7 Bíblias, né? Que faz parte de um kit. E eu disse que as 7 primeiras pessoas que fizessem contato, eu entregaria uma Bíblia para cada uma. Então, as primeiras 7 pessoas: Jonathan Silva, Mariana Gomes, Lúcia Mendes, Lucimar Lopes, Keilane Souza, Lilian Souza,
Lucimar Lopes. Mulherada tá de olho na gente mesmo, né? Isso só deu mulher aqui, rapaz. Só o Jonathan, que não é o primeiro que entrou em contato, as outras 6 pessoas, 6 mulheres. Olha, nós faremos um contato com vocês. Se for de fora de Brasília, eu mando pelos Correios. Se for de Brasília, a gente se acerta se você tem facilidade para buscar, onde a gente pode deixar, tá bom? Essa aqui é a grande verdade. Apóstolo, nós estamos vivendo, quer dizer, Dia da Bíblia, a Bíblia hoje sendo divulgada, né? Há pouco tempo atrás, a própria Sociedade Bíblica Brasileira fez um evento maravilhoso para 100 milhões de Bíblia, né? Foi. Na época, até naquele tempo que a SBB mandava um presentinho pra gente, mandaram 2, eu te dei uma de presente, lembra disso, né? Me lembro. Fizeram uma versão brasileira de um lado, Renato, não sei se você viu, e a linguagem de hoje do outro lado. Impressionante a Bíblia, né? Coisa maravilhosa. Esta Bíblia hoje está sendo reconhecida pelo mundo. Essa mensagem, a humanidade já leva ela a sério, apóstolo? Eu tenho quase certeza que a humanidade que nunca antes teve o contato com a Bíblia, passou a ter esse contato e através da Bíblia, milhões de corações têm sido acalentados com a santa palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, é viva. Quando você tem alguma coisa, você corre no versículo da Bíblia e você vai descobrir que aquela palavra fala profundamente. Como o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entendeu? Fortalece, né, amigo? E a Bíblia, então, é a verdade. Renato, mesma pergunta para ti, Renato. Como é que você vê esse mundo doidão, né? E essa mensagem de fraternidade, sempre. É a única coisa que ainda prevalece nesse mundo de perdição. Muitas pessoas tentam a libertação de vários meios e de vários modos, mas o único lugar que a pessoa vai encontrar a verdadeira libertação é na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente só encontra a verdade em um lugar, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É o único que disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Texto tão belo, Celso, e para aqueles que nos ouvem, ainda que o pai e a mãe esqueçam, a pergunta é até essa: pode uma mãe esquecer do filho que ama? Jamais. Deus diz: mas ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. A palavra de Deus é aquilo que o apóstolo falou. É uma espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. É um martelo que esmiuça a penha. E é vida. É vida e traz exatamente o conhecimento de quem é Deus. Sua igreja fará alguma coisa de especial nesse domingo, no dia da Bíblia? Tem as homenagens especiais voltadas exatamente ao dia da Bíblia, a importância da Bíblia, o que é a Bíblia, a composição da Bíblia, nessa história de 1000 anos que ela foi escrita, enfim, várias apresentações dos ministérios específicos da igreja. Abençoando as nações, sede? A nossa sede fica na QNM 16, área especial C, Ceilândia Norte. Tá bem. Apóstolo, alguma coisa de especial nesse domingo? Nós estaremos terminando as nossas 7 unções, baseado na Bíblia Sagrada, e teremos a nossa grande Santa Ceia, de manhã, à tarde, à noite, ali em Taguatingaçu. E você é o meu convidado especial, em nome de Jesus. Vai receber o pastor Renato Rubim, né? Vamos receber esse pastor. Um mestre em teologia, né? E que vai falar uma palavra especial sobre prosperidade. Muito bem. Obrigado por ter vindo. Renato, amigo, obrigado por ter vindo. Obrigado, Celso. Que bom a gente só falar de Bíblia, né, mano? Muito. Esquecer as outras coisas, né? Como é importante, né? Obrigado por estar conosco. Espero ter contribuído um pouquinho, aquela gotinha d'água, né? Para transbordar o seu copo nesta mensagem sobre a Bíblia Sagrada. Um grande abraço. Quando venho a cantar-te e coroar-te de glórias, sou o menor dos menores, dos filhos teus, Jerusalém. Teu nome queima os meus lábios.
de amor. Não te esquecerei jamais, Jerusalém de Deus.